Bem-vindo a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! É um prazer estar com vocês aqui para mais um Fofocas Terapêuticas nessa página maravilhosa. Estamos na nossa 10ª edição desse quadro onde estamos fofocando, querendo saber da vida dos nossos entrevistados aqui. Aqui é para isso, para a gente fofocar, fazer fofocas que curam. E a nossa convidada de hoje, ela decidiu fofocar sobre um tema que eu achei muito interessante, que é como o equilíbrio do campo energético atua no nosso dia a dia. Ela é terapeuta e ela vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Isis Bittencourt. Eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística e criadora desse podcast Fofocas Terapêuticas. E eu ajudo principalmente mulheres empreendedoras, a se posicionarem de uma forma a conquistarem os seus sonhos. Elas se empoderarem delas mesmas para poderem se posicionar e conquistar o que elas quiserem, seja um relacionamento, seja se posicionar nas redes sociais, seja um melhor trabalho, enfim. Não importa. E quem está chegando, boa noite, me diz aqui de onde você é. A gente vai conversando aqui. Curta essa live, já curte, compartilha, porque daí o YouTube entende que o nosso conteúdo é de valor, manda para mais pessoas possíveis e você também me ajuda com esse conteúdo de qualidade. Então, vai estar chegando? Curte a live, compartilha, porque agora eu vou chamar a nossa convidada para ela se apresentar e também trazer aqui esse tema importantíssimo. Então, vem para cá, Marta, que a gente quer conversar com você e saber da tua vida. Seja bem-vinda! Olá, boa noite. Boa noite, sua linda. É um prazer ter você aqui no Fofocas Terapêuticas. E, Marta, é uma honra ter você aqui. Conta para o pessoal sobre você, quem você é, o que você faz. Porque, como eu falei, hoje a gente vai saber da tua vida. Então, conta aqui para o povo. Bora lá. Então, eu sou dentista, né, de formação, atuo há uns mais de 30 anos, há uns 35 anos, mas eu entrei para as terapias, né, na verdade, meu primeiro curso na área foi radiestesia, e foi para uso próprio, né, foi em 2005, eu comecei a fazer o uso de floral, e me apaixonei pelo floral, pelos florais de Saint-Germain. E a minha terapeuta, ela dava cursos, e aí ela trabalhava com os florais em cima da radiestesia. Então, eu fiz o curso de radiestesia e o curso de florais com ela. E aí fui gostando, mas era para mim, né? Só que eu fui gostando, daí o pessoal foi pedindo, e fui fazendo. Chegou uma hora que eu achei que precisava um pouco mais, e aí fiz psicanálise, e depois fui fazendo outros cursos de terapia integrativa. Quer dizer, na verdade, eu sou uma apaixonada pela área, né? Maravilha! Eu não posso falar nada, sou suspeita, né? Você sabe. Falar de terapia para mim, falar, não estudo, tudo mentira, eu estudo muito, estou estudando muito, inclusive o carnaval. Gente, a gente acabou de sair do carnaval. Uma das coisas que eu fiz no carnaval é formação nova no carnaval. É sobre isso, gente. A gente que é terapeuta, a gente não para, né, Marta? A gente não para. Exatamente. A gente está sempre se renovando, porque sempre tem uma coisa incrível que muda a nossa vida e também muda a vida dos nossos clientes. É Exatamente. impressionante. E quando a gente acha que, agora, né, tá ok, aparece mais uma coisa que você fala, ai, gente, isso eu não posso deixar de fazer. E assim continua, né? E é legal, por exemplo, eu trabalho hoje bastante com radiestesia. Uhum. Mas acabo pincelando a radiestesia com os cursos que eu tenho, né? Porque tudo vai agregando. Total. Eu também sou radiestesista, para quem está me vendo pela primeira vez, tá, Sim. gente? Sou radiestesista também. Inclusive, a minha base de trabalho tem uma relação muito forte com a radiestesia. Eu uso muito a radiestesia para o trabalho, porque é uma ferramenta poderosa para a gente trabalhar os alinhamentos energéticos, né, Marta? É poderosíssimo, assim. Nossa, é incrível, assim. Porque assim, eu comecei pelo reiki, né, Marta? Eu não comecei pela radiestesia. Radiestesia foi a minha segunda formação. A minha primeira é reiki, depois eu fui para a radiestesia e nunca mais saí. Nunca mais saí de lá. Daí foi para a radiestesia, fui para as mesas radiônicas, comecei a desenvolver mesa. É um mundo assim, é fascinante. E eu queria saber de você assim agora.
Você trouxe esse tema de como o equilíbrio do campo energético atua no nosso dia a dia. Começa a trazer um pouquinho disso para a gente, né? Como você vê essa temática, como você usa isso nos seus atendimentos? Então, esse campo energético, né? A gente sabe que na verdade, para se manter um padrão legal, para você conseguir atrair o que você quer, para essa evolução, o lance é a vibração. Né? É manter uma vibração alta, manter uma vibração boa, embora a gente passe o dia inteiro rodando, né, nas vibrações. Ora eu estou assim, ora eu estou assado, mas a média de tudo que eu penso, de tudo que eu sinto, de tudo, da maneira das minhas ações, vai dar essa frequência vibracional. E é essa que a gente manda para o universo. E no fim, se a gente olhar, fica mais fácil a gente manter uma vibração legal quando a gente está com o nosso campo energético alinhado, equilibrado. Né? E aí a gente cai na radiestesia. Porque, assim, o equilíbrio dos chakras, a harmonização dos chakras, da nossa aura, do nosso campo. E isso a gente sabe que a radiestesia faz com louvor. Né? O alinhamento desses chakras, ele vai te trazer muito equilíbrio emocional, mental, físico, né? E é uma questão só de você conhecer e saber que quantas coisas que você passa, até problemas físicos, né, de saúde, no fim, é um chakra que está desalinhado, né? Porque acaba se deixando esse campo energético meio de lado. Né? E se as pessoas se fizessem mais nessa questão de trabalhar o equilíbrio, cuidar, né? O cuidar desse campo energético, não vai ficar tudo às mil maravilhas. Não, não é assim, a vida é a vida, né? A vida vai seguindo, mas vai ficando mais fácil você lidar com as coisas. Porque a falta de equilíbrio fica muito, aí acaba piorando muito as coisas, né? Os desafios são diários. E com equilíbrio fica muito mais fácil você lidar com as situações. Total. E eu queria, assim, para quem está chegando agora e não conhece nada deste nosso mundo terapêutico, dá uma pinceladinha só sobre o que é o campo energético e os chakras, tá? Porque eu como terapeuta, a gente fala, e a gente tem hora que a gente não é menina. Fala, eu tô falando, nossa, é fascinante, é isso mesmo, mas eu falo, gente, tem galera que tá chegando aqui agora. Então, para essa galera, dá só uma explicaçãozinha para eles entenderem melhor e o quanto isso é fascinante. Tá. Então, na verdade, o que é? Existe, tudo é energia, né? Nós somos energia. E assim como o universo e tudo que está à nossa volta. E existe um campo que nós chamamos de campo eletromagnético, que nos envolve. Né? Então, nesse campo seria o quê? A nossa energia, a comunicação de nós com o universo. Então, a energia que emanamos, né? Então, tem os centros energéticos, que tem vários, em cada pontinho, né? Tem milhares de chakras, mas tem os 7 chakras principais, né? Que acabam coordenando. Se a gente for ver, cada um tem a sua função, né? O chakra básico, a nossa conexão. O chakra básico, ele está onde? Ele está bem no cóccix, lá embaixo, na base da coluna, né? E ele vai fazer a nossa conexão com o planeta, né? Conexão com a Terra. Então, ele está muito ligado com a sobrevivência, né? Com a profissão, com os bens, com o dinheiro, né? O que nos propicia uma vida legal, né? Uma vida até no planeta é assim que funciona. Né? Depois, acima dele, nós temos o chakra sacral, que é o chakra dos relacionamentos, muito ligado à área sexual, também conhecido, né, como chakra sexual. O chakra do plexo solar, que está na região do estômago, que tem muito a ver com o nosso poder pessoal, com a autoestima, né, que você trabalha muito com autoestima, com esse lado, com quem somos realmente, né? Aí temos o cardíaco, que é o nosso, que através dele a gente consegue se manter no aqui e agora, né? E a nossa capacidade de amar a nós mesmos, amar o outro, né? A expansão do amor.
Aí nós temos também o chakra laríngeo, que é da comunicação, né? Assim, o frontal, a nossa mente, e o coronário, que assim como o básico é a ligação com o planeta, com a Terra, o coronário é a ligação com o alto, né? E se a gente for ver cada um desses chakras, cada um deles, na região que eles estão ligados a uma glândula, então, quer dizer, eles estão ligados ao nosso físico também. Ele é um vórtice de energia, é por onde recebemos energia, nós emanamos energia. Então, manter esses chakras alinhados, equilibrados, já é um caminho enorme andado, né? Porque através dessa energia, desse fluir energético, temos a nossa aura, os nossos campos, os nossos corpos sutis, né? Que tudo faz parte do nosso campo eletromagnético. E a comunicação com o universo, a comunicação entre nós, né, comunicação que temos, também nos comunicamos com as pessoas com quem convivemos, a tal história assim, conheci fulano, mas não fui com a cara, né? Então, o que é? Um choque dos nossos campos eletromagnéticos que não deu. É uma leitura, né, do nosso campo magnético. E tem aquela pessoa que você conhece e fala, uau, nunca vi, mas que pessoa legal de estar perto. Né? Isso tudo é a energia do campo eletromagnético, do campo que nos rodeia. E através deste campo é a nossa comunicação com o universo. Então, se fala da lei da atração, né? Não é simplesmente falar uma frase de positiva e manter uma positividade, ok? Porque isso é meio impossível, né? O dia a dia. Então, você acaba o quê? Através da vibração, a vibração que você emana, do equilíbrio de tudo isso, você consegue se posicionar diante do universo, mostrando para ele o que você quer. E o que você quer? O que você tem. Né? Porque você atrai exatamente a energia do que você emana. Então, o que vai é o que volta. E assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente manter esse campo equilibrado, harmonizado, que o convívio com as outras pessoas é mais fácil, a relação com os nossos desafios diários é mais fácil, e a comunicação com o universo. Né? Nossa vibração vai estar mais elevada. Né? Vamos estar mais próximos do amor, da alegria. E é sobre isso, né? Eu falo que assim, tipo, é muito importante, as pessoas não têm ideia de quanto esse assunto é importante. Que as pessoas querem mudar a vida delas, mas enquanto elas não mudarem a vibração, sim, não adianta. E as pessoas não entendem isso, né? De que não é as frases que você fala, é o que essa frase está te fazendo sentir? O que essa frase está te fazendo vibrar? Oi, Adriana, que bom ter você aqui, que bom que você chegou, sua linda. Ótimo ter você aqui na live também. Vamos curtir, aproveitando essa pauta, gente, curte, compartilha a live, porque hoje o tema tá poderoso para quem quer ter uma vida diferente, quem quer melhorar relacionamentos, enfim, quem quer ficar mais feliz no dia a dia. E Marta, trazendo tudo isso, primeira pergunta é sobre você. Quando você tomou essa consciência do campo eletromagnético, né, de mudar, assim, como é que foi essa consciência de, eita, tem alguma coisa errada? O que te levou a chegar nesse caminho, né? Porque a gente sempre chega nessas terapias porque algo aconteceu. E como é que você começou a trabalhar essa mudança do seu pessoal, do seu campo eletromagnético pessoal? Você já trouxe um pouquinho disso, mas aprofunda um pouquinho mais para a gente. O pessoal que adoro, é isso aí. Então, na verdade eu fazia tratamento, né, com radiestesia, com uma terapeuta, com os florais e com a radiestesia, e isso teve um impacto muito grande na minha vida. Era uma época que eu estava muito desanimada, enfrentando vários problemas, e assim, é um fortalecimento, né? E eu vejo, às vezes, pacientes mesmo, os clientes conversando com a gente e falam assim, parece que não acontece nada, porque são sutis.
né? As coisas não é um antibiótico, né? Um analgésico que vai chegar e, pum, resolver. Assim, ele vai com sutileza. Então, eu tenho uma cliente que fala muito para mim assim, olha, eu percebo quão me faz bem quando eu passo um tempo sem. Porque aí percebe que desmorona, porque a gente tem meio essa dificuldade, às vezes, né? Do bom, do perceber o bom. Né? Como um cliente vai, você faz conversa, então, assim, tem muita dor de cabeça, não dorme bem, e fala várias coisas, conversa, e fazemos o tratamento. Aí, quando volta para estar conversando, e aí, o que aconteceu? Como que foi esse período? Você percebeu alguma coisa? Não aconteceu nada, não percebi nada. Mas se está dormindo um pouco melhor? Nossa, estou dormindo! Sabe que eu nem tinha notado? Verdade, eu estou dormindo melhor. Então, são coisas, né, que a gente tem essa. O bom é tão bom que a gente não sente essa coisa. O bom é sutil, né? Eu comecei a rir, eu lembrei a mesma coisa aqui. Aquela coisa, a gente muda de pessoas que a gente atende, muda de cliente, mas a lógica é sempre a mesma. Ah, o que aconteceu? Olha, eu gostei do tratamento, mas não aconteceu nada, mas eu gostei. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Daí você vai, senta com a pessoa e fala, não, peraí, um momento. Como é que foi esses dias para você? Ah, eu consegui organizar o que eu não estava conseguindo organizar, eu consegui me sentir mais confiante, eu consegui dizer não, mas não aconteceu nada. É exatamente isso. É muito engraçado, porque, gente, assim, só para trazer, eu acho muito interessante, porque isso é uma das coisas que eu até estava falando hoje num grupo de tratamento. Aonde está teu foco? Por que tem tanta dificuldade em ver as coisas boas? Porque a gente tem expectativas. A gente vai para um tratamento energético achando, Tinei, eu estou num tratamento energético de prosperidade, né, Marta? Eu estou num tratamento de 15 dias, Sim. que é pré-carnaval e pós. A gente está na fase do pós-carnaval para proteção e ativação de prosperidade. E aí eu estava trazendo para o grupo essa importância, que às vezes o que trava a sua prosperidade é que você está esperando algo. Por exemplo, ganhar X valor naquele período do tratamento. Só que você não ganhou aquele valor. Então você fala, poxa, eu fiz esse tratamento e não valeu a pena. Mas você não ganhou aquele X valor, mas você teve um monte de ideia que pode te dar dinheiro, você começou a dormir melhor, você começou a se dar bem com pessoas, você começou a encontrar pessoas novas. E tudo isso não é visto. E isso é prosperidade. Então, é a expectativa que as pessoas têm no tratamento que às vezes trava ela de ter os resultados maiores, né? Porque a gente, como terapeuta, a gente vê, tem hora que a gente tem que sentar com a pessoa, pera, calma, amiga. Mas e tudo aquilo ali que você conquistou, que você não tinha até da primeira sessão que a gente teve, né? É interessante isso. Quando você começou, eu comecei a lembrar que eu falei, nossa, gente, passei por isso. Mas é incrível isso. É muito comum isso, né? Sim. E a expectativa do grande, né? E outra, é bem isso que você falou também, prosperidade está muito vinculado com dinheiro. Mas peraí, tem a prosperidade financeira, isso está ligado ao dinheiro. Mas a prosperidade em si é muito mais que isso. A prosperidade é o bem-estar, né? Exato, as pessoas, assim, isso é uma coisa interessante a gente falar, porque às vezes, né, Marta, a gente fala muito de saúde física. Aqui, olha a Tati. Oi, Tati! Como é que você tá, sua linda? A Tati está no tratamento, inclusive, de prosperidade. Beijo, sua linda. Bom te ter aqui. Ela já falou uou, a gente explodiu a mente dela já. Eu gosto assim, porque quando as pessoas falam uou, é porque a gente tá tocando em algo, elas falam, eu vi algo que eu não tinha visto. Eu gosto assim, gente, aqui, ó, mais comentários, verdade, até atitude, verdade, a atitude também muda, né, Adriana? A atitude também muda, é impressionante. Exatamente. Mas é importante a gente falar, porque às vezes a gente se perde nas nossas curas, gente. E eu falo porque às vezes a gente também, que é terapeuta, a gente se perde, a gente não consegue ver, né? Fica um ponto cego, porque a gente não atingiu o objetivo escolhido. Mas às vezes não é isso que a gente precisava. Você estava comentando agora há pouco dessa questão dos chakras, né? Do quanto chakras é responsável por tudo. E, gente, as doenças físicas também têm causas energéticas, não é? Quando a gente fala de campo eletromagnético, desse campo energético, a gente tem que entender que não é só o emocional, não é só a prosperidade. A parte física também está muito envolvida ali. Então, se você não para cuidar da tua energia,
Tem gente que, tipo, a causa daquele problema físico é emocional. Só que a pessoa só tá tomando remédio e não resolve a causa. Já cheguei em gente que chegou para mim para tratar uma situação que dor não passava. Eu falei, olha, tudo bem, mas você vai precisar de um tratamento, porque isso daí não é só físico. Tem a parte física que foi comprometida, mas a origem disso é emocional. E aí, tipo, vai com uma sessão, como a gente estava tratando a origem do problema, a dor já começou a diminuir. Porque a gente chegou, e o remédio não passava. A dor começou a diminuir porque a gente começou a tratar a causa. É isso, quando a gente fala de que a gente trata a energia, né, chakra, eletromagnético, a gente está tratando a causa do problema. Uhum. E às vezes as pessoas não conseguem, eu acho que às vezes as pessoas não entendem que é isso que a gente faz, né, Marta? Exatamente. E até, na verdade, esse desequilíbrio acaba abrindo portas, né? O seu sistema imunológico cai. Então, assim, é o emocional, vai lá no sistema imunológico, ele cai. Aí as bactérias, os vírus, que estão só esperando uma oportunidade, afloram, né? Então, assim, e você alimenta também esses vírus, essas bactérias, com a energia negativa, né? Porque é o que gostam, né? Até que, por exemplo, toda essa parte, a parte biológica, né? A parte bioenergética aí, muito ligada. Né? Existe uma ligação muito grande, porque se alimenta do mal-estar, né? De um padrão energético baixo. A energia baixa, quando a gente fala de energia baixa e energia alta, a gente não é só para dinheiro, não. Sim, não é só para conquistar casa, é para você manter a sua saúde bem. Quando a gente trabalha com a radiestesia, é muito legal. Ai, a gente devia ter trazido uma régua, eu não trouxe. Eu gosto muito de trazer essas coisas aqui. Tem uma das réguas, por exemplo, gente, que é o biômetro de Bovis ou Bovis. E ele traz a gradação, né, Marta? E uma das coisas são justamente as zonas. Tem a zona da doença, tem a zona saudável, tem a zona espiritual, porque ele vai mostrar dentro da nossa energia o que a gente está vibrando para a gente entender. A gente está aonde na linha de bem-estar? Exatamente. Isso é legal a gente trazer. Como é que você. Boa. Chegamos numa pergunta bacana. Você tá com uma pessoa, tá tratando ela, e a pessoa tá querendo. Como é que você faz o tratamento com a pessoa para ela entender aonde ela tá nessa questão vibracional e elevar isso? Como é que funciona um tratamento desse contigo? Na verdade, o que a gente faz é trazer para a consciência, né? E a radiestesia ajuda muito nisso. A régua de Bovis é uma coisa bem interessante para se mostrar, porque ela aponta realmente, né? Assim como a tabela de Hawkins, que acaba mostrando para a gente o seu padrão, né? Não, mas eu não estou assim, será que não? Peraí, gente, eu tenho coisas aqui. Eu tô sem a de Bovis, mas eu tenho outras coisas, porque eu tava atendendo. Isso aqui é uma tabela de Hawkins. Aproveitando, pode falar, Marta. Exatamente. Pronto, aqui, ó. Exatamente. Ai, gente, eu amo. Porque e a radiestesia mostra onde você está, né? O que você está vibrando. E aí, o que eu costumo fazer, logo que a gente, mesmo que a pessoa tenha algo específico para ser tratado, eu nunca deixo de fazer o equilíbrio dos chakras, a fazer o equilíbrio da aura, harmonizar os corpos, porque a partir daí a gente consegue resultado. Porque é o que você falou, aí a gente vai buscar o quê? A causa raiz. Peraí. Ai, desculpa, eu me empolguei, Marta. Pera um momento. Bora lá. Que legal, isso mesmo. Isso aqui é fofoca porque eu me empolgo, gente. A gente começa num lugar e vai parar em outro, então é aquela coisa. Bora lá, a gente tem aqui uma matriz de corpo humano. E a gente tem aqui uma régua de Bovis. Eu achei, Marta, aqui, ó. Sim. Ah, gente, eu sou dessas. Eu trabalho muito, eu tenho vários. Mas é legal aqui, gente, só para quem está totalmente do que essas loucas estão falando. Você, esse ser humano aqui que está no meio, representa você. Isso aqui são os seus corpos sutis.
Mas eles têm a ver o quê? Eles compõem o que a gente está falando do seu corpo eletromagnético, que é o quê? As informações que você tem, elas ficam como se fosse brincando ao teu redor. Assim como os chakras, que são esses pontinhos coloridos que estão aqui seguindo a parte da coluna vertebral, entende? Então, o que a Marta está trazendo para vocês é isso aqui. As informações do que você sente, pensa e tudo mais, as suas doenças, elas ficam aqui energeticamente ao teu redor. E você vai atrair ou repelir coisas conforme o que a tua vibração pede. E o que a gente está falando aqui? Quando a gente tem a radiestesia, que é o que a Marta está trazendo aqui, que é uma técnica de alinhamento energético, você ajuda a alinhar isso aqui para limpar o que está atrapalhando. E a gente esqueceu de uma parte muito importante, porque a gente se empolga como terapeuta, gente. Isso aqui é uma fofoca. Eu tenho que falar sobre isso. A gente se empolga, a gente esquece das coisas, porque a gente esquece que quem está vendo a gente não sabe do que a gente está falando. Então, a radiestesia, a gente usa isso aqui, ó, um pêndulo. Ah, sim. Para fazer essas medições. E, Marta, eu tive uma ideia aqui. Se você não puder fazer, eu faço, porque me veio uma intuição aqui de a gente fazer. O que você acha de a gente medir a frequência vibracional do quem está na live? Bora lá. Bora lá? Porque eu não sei se você tá... Tem meu amiguinho tá aqui também. Porque a gente não marcou nada, sabe? Por isso que eu tô falando. Aqui é hora do improviso. Como eu falei, eu nem tava marcado, mas as minhas mesas estão tudo aqui do lado porque eu tava em atendimento. Falei, minhas mesas tá ali. Pera, deixa eu pegar minhas mesas. Daí você vê que tal, você consegue fazer daí? Então sim. Faz daí pro pessoal, para as pessoas que tiverem acesso a essa live, saberem, o pessoal saber em que frequência que quem tá acessando essa live está. E a gente explica como isso funciona. Vamos lá, vamos fazer ao vivo. Então, na verdade, o que a gente vai ver? A frequência do grupo, né? De quem está assistindo a live, de nós aqui também, né? Então, do grupo. Vamos ver como está a frequência vibracional do grupo. 310 Hz. Está na vontade. Maravilha! Já tá bom, né? Já é um passo grande, que é a vontade de fazer. Né? Já tomou consciência do que é necessário fazer, de que precisa, pelo menos de que precisa ser feito, né? Sim, é uma frequência ótima, gente. Aproveitando para complementar essa questão da frequência da vontade, porque assim, para quem não conhece, tem várias formas de medir frequência. A gente está falando da escala de Hertz, tá? Que é a escala da consciência humana, e também fora de Hertz tem a de Ágata, que é muito boa, inclusive, eu tenho a formação também. Mas assim, só para a gente pegar o da boa vontade, se a gente pegar em Hertz, o que significa isso, né? Tipo, a nível de emoção, é uma visão mais otimista da vida, por isso que você começa a ter uma intenção positiva. A visão da vida é que você tem esperança, né? E a visão de Deus é que é uma coisa inspiradora, inspira você a ir além, e o processo de intenção. É uma frequência que a gente chama que é uma frequência de expansão. Então, tudo vai se alinhando para você conquistar o que você quer. Dentro da que a gente está falando, o grupo está numa frequência de se conectar com os próprios sonhos. Não está numa frequência que está barrando, é aquela frequência de, agora eu me abro, né? É a frequência do eu me abro para os meus sonhos. Então, é isso aí, gente. É sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, é entender onde é que você está na escala para você conseguir o que você quer, né? E o grupo está na escala da boa vontade, que é vocês estão abertos para sonhar. O pessoal está batendo palma, o pessoal está feliz aqui. É sobre isso, ó. Aqui, ó, o pessoal batendo palma. Olha só. Pessoal, a vontade é para isso, né? É você já tomar consciência, expandir para ter a consciência do que você quer e do que você precisa fazer. E aquele desejo de fazer, né? Sim. Então, a partir daí, tudo é mais leve. Tudo é mais leve. Nossa, a frequência do grupo está muito boa, isso é muito legal. Está muito boa, está ótima. E acima, né, que é uma crescente, acima da vontade, a gente tem aceitação. Que é, assim, fantástico. Porque o que é aceitação? É você tomar posse da sua vida, né? Da responsabilidade da sua vida. Porque tudo é você, né? A gente tirar da mão do outro. Nossa, essa frequência é uma frequência poderosa de você tomar posse de quem se é,
né? Sim. Aceitar quem se é para ser melhor ainda. Isso é muito legal. Isso é uma coisa, porque a gente fala de aceitação, muita gente não entende a palavra aceitação e acha que aceitar é você passar por cima, você fechar o olho para coisa que você não quer. Não, aceitação, gente, é você passividade, aceitar né? coisas, é passividade. Aceitar passivo, não. Não é. Aceitação é simplesmente você ter consciência que as coisas são como são e você lidar com isso de uma forma leve. Sim, e a sua responsabilidade, né? Exatamente. Ó, o pessoal amando aqui. Tudo que aconteceu foi opção sua, foram escolhas, foi o caminho que você seguiu. Exatamente. E vamos assim agora, vamos supor, se você fosse continuar um tratamento com o pessoal do grupo, o que você recomendaria, o que você faria, se você fosse assim, para o pessoal elevar mais a frequência, já identificou, o que você faria agora? Assim, quais seriam os próximos passos se você estivesse com a gente num grupo de tratamento? O que você orientar a gente agora? Eu acho que o levar para a aceitação, né? Para o entendimento da responsabilidade. Que o outro, ele está na sua vida para te mostrar as coisas, né? E ele age de acordo com o seu permitir, né? Porque fica muito fácil a questão de falar, está acontecendo isso porque ele fez isso assim, assim, porque aquela pessoa fez. Não, não. Foram opções que você tomou. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, você consegue alterar a sua vida. Porque aí você percebe que está na sua mão. Porque aquela coisa assim, o não aceitar, ele tem o lado que parece, né, positivo, não tem, o que eu tenho? Não posso fazer nada, né? A culpa é do outro. Né? Eu dependo disso. E quando você chega nesse ponto de você entender que a responsabilidade é sua, sim, você tem como planejar o que você quer para a sua vida. Que já que a responsabilidade é sua, então vamos tomar posse dessa responsabilidade e no movimento, né? Porque a vida é um movimento. E acho que a partir daí, a partir da vontade, a gente entra no movimento, né? E só vai crescendo ainda mais. Sim, e menina, me veio aqui uma coisa, Marta. Tô falando aqui. Gente, aqui eu vou. Aqui é fofoca. Fofoca não tem. Fofoca não tem linha reta. Aprendam isso. Quem não aprendeu, hoje é dia. Porque me veio aqui de a gente fazer algo ao vivo. Como eu não combinei nada com você, eu não vou pedir para você fazer. Eu vou fazer, porque eu não pedi para você. Sério, me veio muito forte de fazer com o grupo uma técnica de aceitação, principalmente aproveitando porque a gente vai entrar, a gente está no mês da mulher, sábado é o Dia Internacional da Mulher, mas você falou de aceitação, me veio fazer um alinhamento aqui ao vivo para ajudar a alinhar com a aceitação, porque daí vocês entendem também o que a gente está falando ao vivo. Vocês entendem o movimento que a gente... Porque quando a gente fala, a gente está aqui, uma diversão aqui, o pessoal já está rindo. Quem está rindo já me conhece, porque, gente, quem está aqui sabe que eu sou meio doida, entendeu? Eu falo, gente, eu quero fazer isso, vocês topam? Se vocês topar, a gente faz. A minha vida é assim. E eu senti muito forte, eu ia abrir até a mesa da bênção do amor, que é a mesa que eu estou usando na vivência, né? Porque eu tenho a vivência, seja Deus a que você nasceu para ser, que ela é justamente para resgatar o poder pessoal. A gente tem, inclusive, amanhã, na véspera do Dia Internacional da Mulher, um encontro para fazer conexão de autoestima. E eu senti muito forte, eu acho que é porque tem gente da bênção do amor aqui, tem gente da vivência aqui no chat que eu tô vendo. Eu senti muito forte fazer um alinhamento ao vivo com vocês. Vocês topam fazer um alinhamento aqui, rapidinho? Eu vou tentar ser breve para não tirar o tempo da Marta. Desculpa, Marta, mas aconteceu. Não, eu também quero. Aconteceu. Ó, o pessoal tá rindo aqui, olha. É abençoada também, ó, o pessoal tá curtindo. Vocês topam, gente? A gente vai fazer aqui agora. O pessoal já topou ali, nem terminou. Vamos desfrutar, vamos nos abrir, né, para desfrutar. Vamos embora. Nossa, gente, pera, deixa eu só ver o que eu vou usar, porque é para fazer. Eu sinto que é para fazer, então eu vou fazer.
Esse aqui é o meu presente para vocês do Dia da Mulher. Acho que vou até cortar essa técnica depois, tá, Marta? Eu vou colocar e você vai estar junto, porque você está junto. Então você estará aqui na tela comigo fazendo essa técnica. Provavelmente vai ficar assim. Eu vou ver o que eu vou fazer. Só recebendo, só recebendo. A gente vai fazer uma técnica de aceitação e a gente vai usar o quartzo rosa, tá? Entre outras, sim. Porque o quartzo rosa, para quem não sabe, a gente está falando, já aproveitando o tema da live, tá? Vamos explicar aqui. Vocês estão num tratamento, vocês ganharam o tratamento, fiquem felizes. A gente está falando aqui de subir a frequência de vocês. A Marta mediu que vocês estão na frequência da boa vontade. Vocês têm que subir para a aceitação. A aceitação também é um movimento de ativação de amor próprio. O quartzo rosa, ele é uma pedra que ele trabalha o amor, o perdão e ajuda você a entrar nessa frequência. Porque ele é uma das representações da frequência do amor. Por isso que tem muita gente que, eu quero um relacionamento. Que pedra que eu uso? Taca quartzo rosa, porque o quartzo rosa te ajuda a vibrar no alinhamento do amor e do perdão. Mas ele é o amor universal. As pessoas confundem com amor de casal, mas é amor universal. Então, a gente vai fazer uma técnica aqui breve, tá? Eu vou fazer uma técnica com vocês para a gente ajudar a ativar essa energia do quartzo rosa para ajudar vocês a entrar nesse amor e nessa aceitação com alguns outros elementos. Então, agora, meus amores, eu quero que vocês sentem numa posição confortável. Ou deitem-se, né? Não sei quem está do outro lado, como é que vocês estão. Sente-se ou deite-se de uma posição confortável. Descruza braços e pernas e fecha os olhos. Pode fazer comigo aqui, pode, Marta, pode se entregar aqui na técnica. Fecha os olhos e sinta como está o teu corpo. Isso, respira fundo. Solta o ar devagar. Respira fundo. Solta o ar devagar. E você vai imaginar agora ao seu redor uma chama rosa brilhante. Essa chama, ela fica aos seus pés, fazendo um círculo em volta de você. É uma chama rosa, um rosa brilhante, um rosa neon. E você sente que essa chama, ela aquece os seus pés. Ela vai subindo pelos teus pés, panturrilhas, coxas, até chegar na base da sua coluna. E você sente que essa chama, ela vai consumindo todas as inseguranças, todas as travas, todas as barreiras que te impedem de caminhar pela vida como você merece. Então, permita essa chama consumir todas as travas, levar os pesos embora. Deixe ir, deixe fluir, deixe ir, deixe fluir, deixe ir, deixe fluir. Se acessou emoções diferentes, está tudo bem, só se permita soltar. Porque aqui é um movimento de soltar o que não te serve mais para você se abrir para o novo. E deixa a chama subindo agora, chegando no teu umbigo, limpando toda essa região do ventre, limpando, purificando e transmutando todas as memórias de dor, de sofrimento, tudo que te prende onde você não quer, equilibrando a tua energia masculina e feminina para que você possa seguir adiante. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. A divindade limpa em mim tudo que não serve mais. Divindade limpa em mim tudo o que me impede de seguir feliz e leve pela vida. Eu entrego o que não me serve e sigo em frente. Eu entrego o que não me serve e sigo em frente. Eu entrego o que não me serve e sigo em frente. E essa chama rosa sobe até o teu coração. E ela limpa, purifica e transmuta todas as emoções e sentimentos aprisionados.
Ela te liberta do ciclo repetitivo de dor, mágoa e sofrimento que está ativo. Entrega para essa chama toda a dor, todos os sofrimentos, toda a mágoa e ajude ela a limpar. Permita ir, deixe fluir, deixe ir, deixe fluir, deixe ir, deixe fluir. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. E agora, deixe que está embaraçada de relacionamentos, agora entre num ciclo de amor e desenlace. Permita desembaraçar, permita purificar os laços que estão te atrapalhando. Sinta os seus laços desembaraçando, ativando em você essa energia de desembaraçador de relacionamentos, desembaraçador de relacionamentos, desembaraçador de relacionamentos. Que seja ativado, limpa, purifica, transmuta, limpa, purifica, transmuta, limpa, purifica, transmuta. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora, pulsar, 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 pulsar agora, pulsar, 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 pulsar agora. Está feito, está feito, está feito. Eu te vejo, eu te honro, eu te respeito. Eu te vejo, eu te honro, eu te respeito. Eu te vejo, eu te honro, eu te respeito. Eu te vejo, eu te honro e eu te respeito. Respira fundo. Solta o ar devagar. E sinta essa chama rosa subir até a sua garganta e limpar todo o acúmulo que tem aí de dor, de sofrimento, palavras raivosas, palavras malditas, palavras não ditas. Entregue tudo o que ficou preso na sua garganta e que precisa sair. E que até hoje você não conseguiu tirar. Deixa essa luz rosa, essa chama rosa, limpar, purificar e transmutar o que está preso, o que está entalado na sua garganta. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, purifica, ajusta, harmoniza, equilibra, purifica, ajusta, harmoniza, equilibra, purifica. Que a chama rosa agora chegue no seu frontal, no seu cérebro, na sua mente, na sua testa, limpando, purificando, transmutando todas as memórias, todas as imagens, tudo e qualquer conexão e lembrança que não te serve mais. Limpando, purificando e transmutando todas as memórias de desamor, todas as memórias de não aceitação, todas as memórias de falta de perdão, todos os traumas, todas as mágoas, limpa, transmuta, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. E agora imagina essa chama rosa no topo da sua cabeça, limpando, purificando e transmutando toda e qualquer energia, todo e qualquer elo que esteja te atrapalhando. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra. E essa chama rosa brilha em você como um todo. E agora você vai imaginar, enquanto essa chama rosa limpa você ainda, um enorme quartzo rosa ao seu redor. Então, eu ativo o quartzo rosa, eu ativo o quartzo rosa, eu ativo o quartzo rosa, eu ativo o quartzo rosa em todo o campo eletromagnético, em todos os chakras, em todos os pontos necessários para que ele ajude a curar, purificar e transmutar, vibrando no amor. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, com o amor do quartzo rosa, com o amor do quartzo rosa, com o amor do quartzo rosa, liberando amor, liberando perdão, liberando aceitação, liberando amor, liberando perdão, liberando aceitação, liberando amor, liberando a sensação. Eu sou digna de todas, eu sou digna de toda a bênção do universo, eu sou digna de toda a bênção do universo, eu sou digna de toda a bênção do universo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, me respeito. Eu me honro, eu me aceito, eu me respeito. E permita que essa energia ativada fique com você, te ajude a harmonizar, equilibrar e se manter no amor maior, aceitando a vida, aceitando você, aceitando o todo. E numa contagem de 5 a 1 você vai voltar. 5,
mais calma. 4, mais conectada. 3, mais leve. 2, mais confiante. 1, mais amado. E quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, Martinha, como foi para você? Delícia. Que energia boa, né? Uhum. Nossa, obrigada pelo presente. Que bom que você gostou. Aproveita, depois a gente compartilha essa live, gente, com as outras pessoas, principalmente com a mulherada que está precisando. Essa é uma técnica que tanto homens quanto mulheres podem fazer, mas eu fiz ela inspirada. Ela é uma versão mais simplificada da técnica que eu uso na Vivências Seja Deus Aqui Nasceu para Ser. Que lá eu faço uma técnica de limpeza de memórias do útero para destravar o que está travando tua conexão com o teu poder pessoal. Então, eu fiz uma versão simplificada daquela técnica para ajudar a limpar. E aproveitando que a gente está aqui, eu vou dar uma análise, porque vocês realmente achei bem legal, porque da Marta eu senti que a gente podia fazer isso, um tratamento ao vivo. Né, um tratamento ao vivo. Então, vendo do que a Marta trouxe, eu vou pedir, inclusive, para a Marta depois medir como é que ficou a frequência do grupo depois do tratamento. Mas vendo dentro do que a gente trouxe, o que eu sinto de compartilhar com vocês que estão aqui? Vocês estão sentindo travados no caminhar pela vida. Então, às vezes vocês sentem que tem coisas que travam, inseguranças e tal, vocês sentem como se estivessem travados ali. Então, foi feita uma limpeza para ajudar a destravar essa sensação e essa insegurança. Tem questões de relacionamentos que estão prendendo vocês. Inclusive, eu tive que desembaraçar algumas coisas porque vocês estão com laços energéticos que estão prendendo vocês em ressentimento, em falta de perdão, que está atrapalhando. Inclusive, recomendo, gente, quem precisar me chama, vamos fazer um divórcio energético, vocês estão precisando. Porque tem umas energias. Eu ou a Marta, que a Marta também faz, que eu sei. Aquela coisa tipo, eu ou a Marta, para ser atendida por nós, porque vocês estão precisando de um desbloqueio de divórcio aí. Tem umas questões de laços energéticos, inseguranças, mas principalmente o chakra laríngeo de vocês está sobrecarregado. O que isso significa na prática? Muita coisa acumulada aqui. Muita coisa acumulada, coisas que foram ditas com raiva, coisas que não foram ditas que precisam sair. É como se tivesse um monte de coisa preso e vocês estão sem via de escape para tirar. Então, eu tirei um pouco, mas eu senti que esse chakra continua precisando de mais cuidado, tá? Essas são as principais percepções. E o cardíaco, muita coisa acumulada. Tanto é que o desembaraçador de relacionamentos, nessa questão foi feito por conta do cardíaco, das mágoas e das dores acumuladas ali. E como eu e a Marta, a gente estava conversando, a Marta trouxe muito para vocês essa questão das doenças, que o campo eletromagnético que gera. Tudo que a gente está falando aqui são coisas que acabam gerando a doença ou os bloqueios de prosperidade na sua vida. No caso das pessoas conectadas aqui, as inseguranças, as questões de relacionamento mal resolvido e comunicação que precisa ser alinhada. Se fosse resumir, seria isso. Essas são pontos para vocês irem trabalhando pós o atendimento. Vocês podem fazer essa técnica de novo. Ela é uma técnica livre, apesar de ser uma técnica forte. Ela é uma técnica forte, mas é uma técnica que vocês podem fazer de novo. E, Marta, o que você achou do que eu disse? Sim. Achei bem legal. Nossa, foi bem forte mesmo. Uma energia bem forte. Adorei a técnica. Que bom. E mede para o pessoal quanto está a frequência do grupo agora, depois que a gente fez a ativação. Vamos lá, porque aqui a gente está fazendo um tratamento em conjunto. Eu falei para Marta, esquece, a gente não vai fazer uma live tradicional, eu não menti. Uau! 500 hertz! Foi pro amor! Foi pro amor. Olha só, nós passamos a aceitação, a razão e chegamos no amor. Olha que lindo! Tá vendo que forte? Foi forte. E a ideia é justamente isso, é ativar o amor. Lembra que eu falei, a gente vai ativar o amor. O amor foi ativado. Foi ativado. É sobre isso, gente. É sobre isso. O pessoal aqui gostou. Maravilhosa. Adoro nesse pessoal, curtindo que chegamos na frequência do amor aqui. E é sobre isso, gente. E é uma coisa importante a gente trazer,
Porque assim, as pessoas não entendem. Gente, né, Marta? O pessoal fala, ai, frequência energética. Gente, atingir uma frequência energética alta não é difícil. A questão é o que você faz depois que você atingiu a frequência energética. Conta essa história para eles, Marta. Conta essa história para eles. Porque tem gente que não entende, pensa, atingir frequência elevada é difícil. Não é. Como vocês viram, a gente pulou de 310 para 500 em questão o quê? Não foi nem 10 minutos de técnica. Sim. Então, não é que é difícil. Conta para eles aí, Martinha. Conta. O que a gente precisa, na verdade, é manter essa frequência, né? Então, manter através de pensamentos, é isso, é trabalhar muito o perdão, o amor. A gente fala que o perdão, o perdoar o outro é muito mais a nós mesmos, né? Tipo, nós merecemos perdoar o outro, né? Nós merecemos nos livrar dessas questões. E é isso, é manter essa frequência nesse nível, trabalhando a parte do amor, trabalhando o perdão, eliminando o auto-julgamento, né? A compreensão, aceitar as coisas e a tomar posse, né? Eu acho que é o nosso poder pessoal mesmo. É tomar posse do que a gente quer, saber o que quer. E tomar posse desse querer. Exatamente, é muito poderoso isso. Achei muito legal a gente ter esse tema justo na Semana da Mulher, porque infelizmente tem muita mulher que não sabe o que quer, gente. De verdade, no íntimo não sabe o que quer, por isso que tá travada. Não é, não consigo, não tenho conhecimento, não. É simplesmente não saber intencionar verdadeiramente o que se quer e sustentar isso, né, Marta? Sustentar isso. O pessoal até está falando aqui, difícil é manter, é ter perdão e ter paciência, e é tudo isso. E é por isso, gente, quando a gente fala para vocês, porque eu sei que Marta também tem que falar isso, somos terapeutas, uma sessão não vai resolver, você precisa fazer um tratamento, é por conta disso. Porque não adianta, que nem a gente fez aqui com você, a Marta está medindo a frequência e eu estou fazendo técnica. A gente subiu, vocês viram, em menos de 10 minutos, a gente subiu a frequência, a gente faz. Vocês estão, eu tô me sentindo mais leve. A questão é, depois que a gente desligar essa live, você vai fazer o quê? A gente te ajuda a alinhar justamente o que você vai fazer depois e a tua energia para que ela não caia. A Marta falou uma coisa que eu achei fantástico, que é da tua assistida, né? Que ela falou, eu sinto, quando eu fico sem, eu sinto o quanto eu preciso. Sim. E é isso, gente, porque você tem alguém que te ajuda a nivelar a tua energia. A gente está aqui para isso. A gente ajuda vocês a equilibrar a energia de uma forma que fica mais leve vocês sustentarem. É isso que a gente faz. Se a gente for resumir, né, Marta? A gente ajuda você a limpar e a sustentar a tua vibração para ficar alta. A gente não está falando para vocês, gente, vamos agendar uma sessão, fazer um pacote só porque a gente acha legal. Não, a gente sabe que precisa para você conseguir continuar mantendo a tua energia e conquistar os relacionamentos, a prosperidade, conquistar o que você quer de forma constante. E não acontecer aquele efeito, né, Marta? Do povo que vem, faz a sessão, tem os resultados, fala, agora tá bom e some. Depois, uma hora, volta e fala, olha, as coisas não estão funcionando aqui. E você fala, e aí, você pelo menos manteve o que a gente conversou, que eu falei para você fazer diariamente? Não. Esquece, né? Apagou. Que mistério! Uau! O que será que deu errado? Olha, uma dica bem legal que eu acho, Pérola, é a gente também olhar para a nossa criança, né? Porque ela é danadinha, né? Ela tem muitas dores, muitas coisas, e assim, e hoje é cuidar da nossa criança, é assumir, né? Se a gente fala assim, é Semana da Mulher, então assim, o mulher, o feminino, a mãe, vamos ser mãe das nossas crianças, né? Da nossa criança interior, cuidar, porque as dores, as feridas que ela carrega acabam mexendo muito com a nossa história hoje, né? Nossa, as coisas que fazemos, as coisas que sentimos, muitas vezes é ela, né? Então, as dores lá do abandono, da rejeição, da traição, o que fica na criança, né? E a maioria das vezes é ela, né, Marta?
A gente A maioria roda. Porque, porque as dores da criança, elas estão no inconsciente, né? E dizem aí todos, né, que o inconsciente que acaba levando a nossa vida mais de 90% do tempo, né? A gente se acha super poderosa, né, que a gente que toma as nossas decisões, mas o inconsciente está na frente. E a criança está lá. Nossa, pior que é. Eu lembrei que essa semana eu fiz justamente um dos trabalhos que eu fiz foi para curar as dores da ferida interior. Porque o problema que a pessoa estava tendo estava lá nas feridas da criança, principalmente a ferida da rejeição. Então foi preciso fazer uma limpeza das dores da criança interior para aquilo fluir com mais naturalidade. É muito sério isso, quando a gente não olha para a nossa criança. Eu achei muito legal você falar, ser mães da nossa criança, porque é isso que a gente tem que ser. Quando a gente cresce, a gente tem que ser a mãe da nossa criança, para curar e falar: olha, o que você não deu conta até aqui, eu dou. Sim, agora eu tomo conta, né? Agora eu tomo conta. Esse é um dos movimentos, inclusive, que a gente tem que fazer, às vezes, com a criança, né? Fazer esse caminho de agora eu dou conta. Agora eu tô com você, agora você não tá mais sozinho. Gente, é poderoso. Eu sei que para algumas pessoas a gente falando isso parece um papo meio de doido, mas eu juro para você que quando você faz isso da forma correta, nossa, né, Marta? O negócio vira outra coisa. Nossa, eu acho incrível, eu sempre falo nesse filme, quando a gente está falando sobre a criança, né, que é o Duas Vidas. Ai, é Muitas legal. vezes assim, mas, gente, aquele filme é o máximo, e dá para entender exatamente esse movimento, né? Nossa, e é lindo a forma como ele mostra que Gente, eu quando choro toda, eu já N vezes, já nossa, me preparo, porque no final vou chorar muito. E pronto, e choro. não, mas esse filme, ele é um filme lindo. É Ele um é um clássico. E ele é um filme leve, né? É isso que eu acho incrível desse filme. Ele é um filme leve, toda a família consegue assistir, mas ele tem uma mensagem tão profunda. Gente, para quem não sabe do que a gente está falando, bora lá! Eu vou até ver aqui onde está disponível para ninguém falar: pera, onde é que tem esse filme? Fazendo propaganda gratuita, mas se alguém quiser patrocinar, eu aceito. Então vamos lá, aquela coisa. A Disney Plus, tá? Esse filme tá lá, tá, gente? Para quem tem Disney. Ele é um filme Duas Vidas, ele é um filme de 2000. Ele é com Bruce Willis, tá? E ele é um filme maravilhoso de um homem, assim, amargurado, muito, assim, infeliz com Riquíssimo, a né? vida. Riquíssimo, mas totalmente infeliz com a vida, que chega um dia, ele encontra uma criança, e essa criança é ele. Tanto é que ele demora para aceitar que é ele mesmo, e a criança não aceita que se tornou aquele adulto, porque não era nada do que ele tinha sonhado. Então, é a criança indignada com o adulto que se tornou e o adulto olhando para aquela criança revoltado, porque é a lembrança do que ele foi e que ele não quer ser. Da história que ele viveu e que ele não quer mais viver. E aí o filme mostra justamente aquela criança tentando mostrar para aquele adulto que a vida não precisava ser daquele jeito. Só que e o momento de o adulto tendo que acolher aquela criança quando as coisas não dão certo. E esse movimento, assim, dando spoiler, esse movimento que a gente está falando é feito durante o filme. Sim. Da criança com o adulto e do adulto com a criança. Eu não vou falar mais, senão eu vou dar spoiler, mas é um filme Ai, gente, vou assistir, que é bom, é muito bom. Vale a pena. Vai, porque ele é um filme leve, gente. Ele é um filme. Ele tem os momentos dramáticos, mas ele é um filme gostoso, ele é um filme engraçado. Tanto é que dá Eu falei que eu chorei muito, mas é emoção, tá, gente? Não é nada triste. Por assim, emoção. ele tem momentos emotivos, mas no geral ele é uma comédia familiar, se a gente for colocar Sim, assim. sim. Tanto é que, inclusive, assim, gente, eu não sei se vocês sabem desse lado da minha vida, que esse aqui é para fofocar, né? Então vamos falar desse lado da minha vida que eu quase não trago. Assim, a minha formação, eu tenho formação de professora, né? Eu sou formada pela USP em Letras Português e Japonês. Então, eu tenho formação de professora. Eu cheguei a fazer estágio em escola. Né? E uma das vezes que eu fiz estágio em escola, a gente passou justamente esse filme para as crianças. Que era o Duas Vidas, a gente passou nesse estágio para eles, para trabalhar isso. Então, confia. É um filme que você pode assistir com seus filhos, se você tiver filho, pode assistir com criança, a família inteira pode ver, e a reflexão desse filme é belíssima. É um filme belíssimo mesmo. Ótima indicação, Marta. Eu amei. Eu amei. E Marta, eu não sei como é que você está de tempo, porque eu prometi 1 hora para você. A gente já está chegando nessa 1 hora, né? E eu fico mais se precisar, se você tiver, mas eu marquei um horário de 1 hora, não sei como é que você está, não sei se você tem atendimento. Então, nós estamos na reta final e eu quero fazer com você o nosso quadro Fofocando com os Oráculos. Opa!
No final, para quem está aqui pela primeira vez, a gente faz o quadro Fofocando com os Oráculos, porque isso aqui é uma fofoca terapêutica. E não tem uma coisa mais fofoqueira nesse mundo do que um bom oráculo, gente. Um oráculo, ele é um fofoqueiro mole. Se você sabe usar esse fofoqueiro a teu favor, ele salva a tua vida. Estamos aqui com esse aqui, um dos meus oráculos amados, e eu vou perguntar para a Marta. Marta, você quer fazer uma pergunta ou pedir um conselho do oráculo? Eu quero um conselho. Então, nós vamos para um conselho do oráculo Vamos para a abrir, Marta. hein? Então vai, se você quiser pensar em pergunta, pode, porque eu já, às vezes acontece que a pessoa pede um conselho, mas eu sei que ela fez uma pergunta, porque, como eu falei, é fofoqueiro. Já teve vez que eu fui fazer leitura que a pessoa falou, olha, eu tive que falar, olha, desculpa, eu vou ter que falar qual foi a sua pergunta, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ler. Era. Teve um que foi bem assim, eu falei, desculpa, eu vou ter que falar, porque eu sabia, eu entendi pelo oráculo qual era a pergunta. Eu falei, eu tenho que falar, senão eu vou quebrar tudo que tem aqui. Às vezes acontece. Então, tem vezes que eu não preciso falar a pergunta, mas tem vezes que eu preciso. Então, já aviso, tá? Se quiser pensar numa pergunta, pode pensar. Eu posso descobrir qual é essa pergunta ou não. Vai depender do que oráculo deve ser. Então, bora lá. Bora pro conselho para Martinha, porque ela tá precisando agora. Um conselho para Marta. Bora lá. Marta, eu vou ter que pegar outro baralho, tá? Uau! Não, o oráculo é fofoqueiro, gente. Deixa eu explicar. Para quem não sabe, deixa eu explicar o que eu vou ser aqui. Oi? Deixa eu explicar, Marta. O oráculo, ele é fofoqueiro. E ele me conta quando eu preciso de outro amigo dele para conversar. Então, às vezes, eu tiro o baralho e falo, ok, tem uma mensagem aqui, mas tem que pegar o outro baralho porque o resto da mensagem está lá. Então, peraí. Ele é fofoqueiro, eu falei só um momento. É que nem sempre isso acontece. Você foi premiada, tanto é que eu nem peguei o baralho. Peraí. Peraí, tô voltando. A minha sorte é que tá tudo perto e eu sei onde estão as coisas, porque se não, quem sabe faz ao vivo. E qual é o oráculo que pediu para vir? É o oráculo da deusa, Marta. Não sei se você conhece esse oráculo. Olha, não conheço esse oráculo. Esse oráculo é um oráculo da mensagem das deusas. Então, ele trabalha com deusas de diversas mitologias para trazer qual é a mensagem da deusa para você. O que você precisa saber? E não é sempre que esse oráculo sai. Esse é um oráculo que eu gosto muito. Inclusive, eu uso ele bastante na vivência, né? Eu peguei ele justamente na época que eu comecei a fazer a vivência. Porque eu sabia que eu precisava de mensagens poderosas, seja a deusa que você nasceu para ser, entende? Entende? Então, as deusas, elas trazem mensagens. E veio aqui para ver uma mensagem da deusa para você. É uma só mesmo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Com relação ao conselho, qual é a mensagem da deusa? Fechou. Bora lá. Essa mensagem da deusa, ela é uma mensagem central. Tá? Só para ficar claro isso. Por isso que ela veio. Então, mas vamos começar com o de Marcelo e a gente fecha com essa. Do conselho que você falou, que você pediu, é um momento para você olhar para você. Recolhe algumas coisas, porque saiu a lua. A lua, ela é uma carta que fala sobre... Existem coisas escondidas. Eu vou ter que ler junto, não vai ter jeito. Já entendi. Eu conheço os baralhos que eu tenho. Vai fazer sentido, gente, eu prometo. Como eu falei, estamos fofocando, estamos conversando aqui. Parece coisa de maluco, mas não, os baralhos estão conversando. Deixa eles falar. Então, bora lá. Dentro do que você está querendo descobrir, fazer, porque tem uma pergunta atrás de, acho que um movimento a ser feito, um caminho a ser feito. Depois você fala se vai fazendo sentido. É como a pergunta que você fez é com relação a um caminho a ser feito, um caminho a ser construído. Como eu faço para conquistar aquilo ali? É mais ou menos isso? Mas sim. É uma coisa mais ou menos assim que veio. Sim. Por aqui. O que está falando aqui é o seguinte: fala que tem coisas que você precisa olhar para dentro de você. E o que saiu aqui é a deusa Telê, do despertar. Ela é uma deusa havaiana. Ela é a deusa do vulcão.
que acontece? O que está vindo aqui? Tem coisas em você que ainda precisam ser trabalhadas para que aquilo seja alcançado. Tem coisas em você, eu acho que existem dores ativas, você até sabe algumas quais são, que precisam ser trabalhados, minimizados, silenciados, porque o vulcão, se ele não está em erupção, ele está querendo. É mais ou menos isso. Se ele não está em erupção, ele está tipo, eu quero. Tá se preparando. Então, o que ele está falando, ele está falando, olha, usa isso, canaliza isso. Só que a Lua está falando, olha, para entender o que isso quer dizer. Um vulcão, ele nunca entra em erupção à toa. Tem movimentos, você fala, um vulcão está extinto, ele está extinto? Não se sabe se vai ser para a vida inteira mesmo, não. Já não ouviu história de vulcões extintos que do nada veio? Por quê? Porque as placas tectônicas que estão lá no centro da Terra começaram a mexer. Então, o que está falando aqui é, antes do que você quer, um movimento interno para ir para o externo. Então, olha o que tem por trás do que você ou não está vendo ou que você está sentindo, para você poder usar isso a seu favor. Usar a deusa Pelé, que ela é o quê? Ela é o despertar. Então, aqui, eu sei que tem, acho que um certo receio das emoções que estão ativas ou quase ativando, de você sair do controle. Mas você precisa acessar isso para entender o que você vai fazer e ir além. Entendeu? E pelo que eu estou vendo, está fazendo sentido aquela coisa. É sobre isso. Eu falo, gente, o oráculo é fofoqueiro, eu não estou mentindo. Ele é muito fofoqueiro mesmo. Fofoqueiro, e eu gosto. Por isso que nós somos amigos. Eu pergunto, pera, por que você tem tantos baralhos? Eu preciso de pessoas bem informadas. Eu preciso conversar com as melhores pessoas para que elas me deem informação de primeiro lugar. Dentro do que você deseja, tem tudo para dar certo. Tem tudo para você conquistar isso. Mas você tem que lembrar que é uma viagem interior. Aquilo ali é a carta do mundo, tá? Desculpa. A carta do mundo fala que tem para dar certo, para você conquistar, para você ter o que você quer, mas tem o ermitão, que é uma viagem interior primeiro. Você tem que se conectar com você, com a sua sabedoria interna, com a tua luz interna, porque é isso. Parte dessas coisas aqui que estão te atrapalhando, você sabe que está afastando você do teu objetivo real e da tua luz interna, porque tem ego envolvido na questão que você está querendo aí. Tem ego, você sabe, você já identificou. Você está naquela coisa só, como é que eu faço? Como é que eu lido? Mas você identificou já. É paciência, porque essa carta fala, olha, esse é o caminho, paciência, vai fazendo que você está no caminho. E tem uma decisão que vai ter que ser tomada. A decisão que você está tentando não tomar não vai ter jeito, você vai ter que, uma hora que você vai ter que escolher o caminho. Você vai ter que parar, você vai ter que escolher, mas não tenha pressa. Lembra que você precisa, tome essa decisão com consciência, você precisa usar isso aqui, olhar para isso aqui, olhar para a mensagem da deusa Pelé antes de tomar a decisão, porque esta decisão é que vai te levar para cá. Então, ela tem que ser feita com calma e com coragem, porque você está lidando com emoções primitivas, né, Marta? Você está lidando com aquelas emoções que é engatilhado. Você está, de repente, alguém fala, eita, o bagulho veio. É emoção, acho que é tipo um vulcão mesmo. É o vulcão. Então, vai com calma. Só saiba que essa decisão vai ter que sair, mas lembra que é você com você, ouça você, tenha paciência e olha para as tuas sombras, porque você, identificando, você vai conseguir achar a tua luz. É sobre isso. Essa é a mensagem dos oráculos para você. Oh. Respondeu a pergunta? Gostei. Respondeu a pergunta. Gostei. Eu falei, gente, eu não sei. Certinhos, uma beleza. É uma boa, não é? Deixa eu ver aqui, eu só vou ver aqui a mensagem de Pelé para vocês, gente, porque assim, eu li a interpretação, deixa eu ler aqui do livro, que é legal saber aqui, deixa eu só achar, porque tem algumas informações sobre ela que eu acho muito bacana, sabe? Eu acho o máximo esse baralho. Esse é um baralho muito bom, ele é um baralho muito profundo, 152, bora lá. Pelé, o despertar. Pelé é a deusa vulcânica do povo polinésio do Havaí. Segundo a lenda, ela aparece para o povo como uma bela e misteriosa jovem diante do seu vulcão em erupção, ou como uma velha curtida pelo tempo, que acende o cigarro
com um estalar de dedos. Embora suas sacerdotisas, as rainhas do Havaí, tenham se convertido ao cristianismo quando houve a erupção do Mauna Loa em 1880, a princesa Keliokalini recitou os velhos encantamentos, fez oferendas de panos de seda e gotejou o brandy sobre a lava ardente. O que parece isso acalmou Pelé. Então, quando a Pelé tá louca da vida, o vulcão explode. Se você fizer votos para ela, ele baixa. Eu posso até ler depois algumas coisas assim, mas a aparição da Pelé, ela fala da necessidade do despertar. Sim. Por isso é o olhar para isso, para despertar, porque verdadeiramente você quer. É um despertar de E assim, você falou da paciência, né? A me deu vontade de contar uma coisa. Eu sempre achei que a paciência era a ciência da paz, né? Aí outro dia, eu estava ouvindo uma live também, e eu vi uma que, uau, fez tanto sentido, que na verdade mudou minha visão da paciência. Ele coloca a paciência como pá. Então, quantas pás você vai ter que tirar disso, fazer um movimento para tomar ciência? Uau! Aí a paciência passou, para mim, dessa passividade para o movimento. É um E movimento fez de muito sentido. É isso. Quantas passes você tem que tirar e tomar ciência do que precisa ser visto? Uau! Gostei muito. É um movimento de visão, né? De tirar o que está obstruindo a vista. Nossa, muito profundo, nunca Não tinha é legal? ouvido. Eu amei. Se tiver o link dessa Mudou live, minha visão sobre paciência. se Agora tiver o vamos link ter dessa live. paciência com movimento. Exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu senti aqui para finalizar essa live. Primeiro, gratidão, Marta. Foi incrível. Gratidão por se abrir aqui. Quero você de volta em algum momento. A gente Olha, fazer uma linda, outra muito obrigada. Adorei. Foi um prazer. Pelo convite, adorei estar aqui. Foi muito bacana. Foi muito bom. E Só eu vou agradeço. tirar aqui uma carta para quem, porque teve gente que ficou guerreira. A gente prometeu 1 hora, ficamos mais. Então eu vou tirar para quem está assistindo e vai servir para qualquer pessoa que assistir um conselho. Um conselho sobre o que a gente falou aqui. Sobre ativação de amor, sobre manter a vibração elevada. Então vai ser um conselho sobre como você vai fazer isso. Manter o amor e também a vibração elevada. Serve para qualquer pessoa online ou que assistir essa live. E eu vou tirar outro baralho para você poder tirar foto depois das cartas para você. Porque, como eu falo, eu tenho muitos amigos. Primeiro saiu a carta do carro. A carta do carro fala sobre a importância de tomar decisões, gente. Para você manter o amor elevado e você também manter elevada a sua vibração, você tem que ter decisões que tem que tomar. Lembra que a gente falou aqui, eu e a Marta, a gente falou, olha, não é de graça, a gente fala para vocês fazerem tratamento porque são decisões que mantêm a sua vibração elevada. Então, que decisões você precisa tomar para ativar o amor e a frequência elevada na tua vida? É isso que você tem que se perguntar. Ó o ermitão de novo, Martinha. Tá saindo as cartas, não sei se você reparou, saiu 2 cartas que saiu para você até o momento. O ermitão, ele fala justamente sobre a importância dessa busca interna. Dessa busca interna da luz interior, da paciência, dessa redescoberta. Porque você manter o amor elevado e a frequência também é um momento de regresso para você. Brincou. Saiu a lua. Ai, pô, gente, tá bom, a gente trocou de baralho. Agora, porque é mesmo. O foco é a mesma. A lua existem coisas dentro de você que precisam ser olhadas, que precisam ser curadas, e que você ainda não tem consciência para que esse amor e essa vibração sejam ativados com constância. Você precisa trabalhar isso, essas sombras. E finalmente uma carta diferente.
que é a roda da fortuna. No caso, a roda do ano, né? Nesse baralho chama a roda do ano. E ela fala do quê? Paciência! Você vai ter que trabalhar com paciência, porque você vai ter altos e baixos nesse processo de ativação de amor próprio, de ativação de uma frequência elevada, mas é você continuar caminhando que você vai conseguir levar isso. Só que você tem que lembrar que esse caminhar é com o quê? A decisão alinhada com o que você deseja, conectando verdadeiramente com você e o teu propósito, e olhando e curando as suas sombras e as suas feridas. E é isso, gente! O que vocês acharam aí? Muito bom! Estamos todos conectados, né? O conselho é para todos. O conselho é para todo mundo. Vocês viram, né, gente? Vocês viram que o conselho da Marta, pelo visto, também serve para todos nós, porque saíram basicamente as mesmas cartas. E eu peguei em baralho, nem foi o mesmo baralho, hein, gente? Foram baralhos diferentes, saíram as mesmas cartas. Só que em ordem diferentes. Eu fiquei impactada. E você, Martinha? Deus que vive bem, é isso. Quando é, né? É. Se é isso, não adianta querer olhar para o lado, não. Tem que olhar. Aqui a Adriana falando que geralmente precisa de muitas paz, né, gente? E somos tops. Obrigada, Adriana. Obrigada por ficar até aqui. Que bom que você curtiu. E é isso. Marta, fala para o pessoal como eles te encontram, como faz também para ter acesso a uma consulta com você. E a gente finaliza aqui, sua linda. E sua mensagem final também. A casa é sua. Adorei estar aqui. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E eu estou no Instagram, né? @martanucci. E só me chamar no direct e a gente conversa. Eu costumo fazer uma sessão diagnóstica, né, para a gente conversar e ver como se fosse um planejamento, né? O entender a questão e qual o trabalho que se pode fazer. Maravilha! E foi incrível estar aqui. E é isso, vamos cuidar da nossa vibração, né? Prestar muita atenção no nosso interno e na nossa luz interna, né? Que todos temos. E às vezes a gente precisa tirar umas coisinhas, né, da frente para ela poder brilhar com a sua potência. E é isso, o que a gente volta ao começo, né? Mantendo o campo harmonizado, equilibrado, vai ficar mais fácil manter a vibração numa boa, né? Totalmente, Marta, gratidão. Gente, você que está aqui no YouTube, as informações de contato da Marta tá aqui embaixo no box de informação. Então tá aqui o Instagram dela, vocês clicam lá para ficar mais fácil para vocês, podem clicar, tem o link, já vai direcionar vocês direto para lá. Gratidão por aceitar o convite, foi maravilhoso, foi muito gostoso. Que bom que você gostou. A gente vai marcar mais lives, eu achei muito bacana, foi muito gostoso mesmo. E, gente, é isso. Toda quinta-feira, lembrando, tá lá, aqui, olha, atualização do interno, né? #evolução, exatamente. Que bom que vocês gostaram. E, gente, é isso. Semana que vem tem live, toda quinta-feira tem live. Quando não tem live aqui, tem live lá no Instagram. No momento, semana que vem é live lá no Instagram, mas nós voltamos no dia 20 com essas questões de nós trabalharmos as nossas fofocas no dia 20 e dia 7 com a Vanessa, onde a gente vai falar sobre as emoções, porque você sabia que as emoções podem demitir você da sua própria vida se você não souber gerenciá-las? Falaremos sobre isso lá no dia 20 com a Vanessa. Então, semana que vem, na quinta-feira, lá no Instagram, nós temos uma live para falarmos sobre autoestima. E na próxima, no dia 20, com a Vanessa, aqui no YouTube, no nosso Fofocas Terapêuticas. Eu aqui encerro. Gratidão, Marta. Gratidão a todos que chegaram até aqui. E precisando... Obrigada para todos. Beijo!